boa tarde a todos. Olha, agora o Papo da Tarde retornando aí nessa quarta-feira, né? Que bacana. E convidando uma convidada especial aqui, né? Dona Valquíria das Graças Correia, né? Cortês, desculpa, certo? Ela que é a editora do livro aqui, Reflexões no Momento de Decisão. E tem decisão, né? E mais importante, né? Que é irmã aí do Augusto César, o Guará antigo, né? Que é o locutor da rádio, que tudo os Taubateanos gostou e conheceu, né? Hoje conhece para o filho, né? Que é o Augusto César Guará, que é o vereador que está, né? Dona Valquíria, boa tarde. É um prazer imenso estar contigo aqui no seu programa, senhora Almombi, e nós estivemos ontem nos conhecendo, e hoje estou aqui, como havia combinado, de estar presente aqui no estúdio de vocês. Senhora é psicóloga? Psicóloga clínica, terapeuta de família e de casais, então terapeuta familiar e também comunicadora e escritora. Escritora, que bacana. Só que editou esse livro aqui, né, que é a reflexão do momento de decisão, está aqui, ó, pessoal. Onde que encontra? Nas bancas encontra. Esse livro é o meu terceiro livro que eu publiquei, meu terceiro livro que eu publiquei em 2017. Eu tenho um livro, o primeiro livro eu publiquei em 2002, depois em 2008, meu segundo livro, e agora o terceiro livro que fala sobre reflexões, né, no momento de decisão. Onde o senhor conseguiu chegar a escrever isso? Como que foi? Conta um pouco para a gente. Muito bem. Eu iniciei em São Paulo, eu morei em São Paulo há muitos anos, e assim como vocês, eu também tinha um jornal. Só que o meu jornal era mais simplesinho, de vocês é um senhor jornal, tem todo esse aspecto, né? Mensagens, reportagens. O meu ele era pequenino e se chamava Folhetim Momento de Decisão. Bom, esse folhetim eu iniciei em 2000 e eu comecei a distribuir gratuitamente em alguns pontos da cidade de São Paulo, na região da Zona Norte. Então eu distribuía não só na região do Tremembé, Jardim França, Horto Florestal, Serra da Cantareira, na cidade de Mairiporã, mas também na região de Santana. Eu tinha alguns meninos que eram da equipe dos Pequeninos do Meio Ambiente, que era um trabalho voluntário que eu realizava com famílias carentes, e eu realizava esse trabalho com famílias e jovens carentes. E aí alguns jovens se prontificaram de distribuir o meu jornal. Então esse folhetim era distribuído, um folhetim que falava de assuntos diversos, mas focava muito a questão da cultura, da saúde, a defesa do meio ambiente, a defesa da natureza, falava de trabalho comunitário, falava de trabalho voluntário. Então, era um folhetim que as pessoas diziam assim: Valquíria, enquanto nós temos jornais aqui na cidade de São Paulo, jornais famosos, que se você espremer, vai sair sangue, mas o seu não. O seu folhetim, ele é tão assim criativo e tão elevado para elevar a autoestima, que se a gente espremer, vão sair rosas, vão sair flores. Eu tive esse folhetim durante 9 anos. Só que editava? Sim, eu aprendi com uma jornalista, Camila, da Gazeta da Zona Norte, lá de São Paulo, ali da região de Santana. E essa jornalista me ensinou como eu deveria montar o jornal, o folhetim. E esse livro, senhora Mauri, o que acontece com esse livro? Reflexões no Momento de Decisão. É um apanhado geral de vários folhetins que eu publiquei do ano 2000 até o ano de 2016.
Então, eu reuni, porque eu tinha muitos escritores, amigos, que escreviam para mim, falando assim, para elevar a autoestima, para ajudar as pessoas, falando de ansiedade, angústia, depressão, transtorno do pânico, falando da área da saúde, falando do meio ambiente, a defesa dos animais, a defesa da natureza. E esses escritores, como eram muitos, eu não poderia ter contato com todos eles para montar esse livro, que aí daria um livro de mais de 1000 páginas. Então, eu resolvi fazer uma coletânea dos meus textos. Então, os textos que eu, assim, classifiquei como alguns melhores, eu fiz uma seleção e montei o meu livro, o terceiro livro, que foi lançado aqui em Taubaté o ano passado. Que bacana. E fora isso, a senhora também tem um horário da diversidade, que a senhora fala qual programa. Sim, esse programa leva o nome também de Momento de Decisão. Que bacana. E esse programa que está no ar na TV Cidade é meia hora, 30 minutos. Hoje eu gravei com uma médica aqui de Taubaté, doutora Aline, mastologista e também cirurgiã de mama. E gravei também com o Celso, que é um voluntário. Hoje foi, falando do câncer. A prevenção contra o câncer de uma forma geral. Porque o que acontece, senhora Mauri? Falar de câncer, eu falo até no meu livro. O câncer, para as pessoas, o próprio nome, ele tem um tabu, tem um preconceito. As pessoas têm medo de falar sobre o câncer. E o câncer é uma doença como outras, que você tem que enfrentar, que você deve encarar de uma forma natural, não ter medos, não ter receio. Eu, como psicóloga clínica, eu acompanho muitas pessoas portadoras de câncer que entram em depressão, que entram em angústia, porque têm a doença. Então, eu digo sempre, você tem que enfrentar. O câncer, você deve fazer o quê? É uma doença que você tem que ter um enfrentamento, é como a depressão. A depressão, você não deve ter medos, receio, você deve enfrentar a depressão. Se você tiver força interior e enfrentar, você consegue a cura. A mesma coisa o câncer. É lógico que o câncer você tem que passar pelos procedimentos médicos, você tem que fazer todos os exames. Além dos exames, se for necessária a quimioterapia, a radioterapia, realizar de uma forma tranquila, porque tem cura, sim. O câncer, em muitos casos, tem cura, desde que a pessoa inicie o tratamento logo. Que bacana. Vamos para um pequeno intervalo? Sim. Voltamos já, tá? Eu também com a dona Valquíria, né, que hoje é escritora, né? Sim. Aí desse livro aí que já Reflexões no Momento de Decisão. Mas isso agora para mim. E a senhora hoje está morando aonde? Eu resido na cidade de Silveiras. Mas já é filho de Taubaté? Interessante essa pergunta, porque eu morei aqui, Mauri, assim, a minha infância eu passei na cidade de Guaratinguetá. E por isso que o meu irmão, o Guará, levava esse apelido, Augusto César Guará. Nós moramos muitos anos em Guará. Então, a minha infância eu passei em Guaratinguetá. A mocidade foi aqui na cidade de Taubaté. Aliás, eu morei aqui do lado, no primeiro prédio que se instalou aqui em Taubaté, que era o prédio dos bancários. E havia a Rua das Palmeiras, era uma rua assim com muitas palmeiras imperiais, e nós morávamos no prédio dos bancários.
E nesse período, até eu lembro, meu irmão Augusto, César Guará, ele tinha uma programação, ele tinha um programa aqui na rádio, aqui na rodoviária, aqui nessa, não era a rádio de vocês, mas É uma rádio interna. Era. Não era uma rádio externa, interna. E depois é que ele foi para a difusora e lá ficou 40 e poucos anos. Foi também para a TV Cidade de Taubaté, teve programas lá, né? Então, o apelido era Guará porque nós moramos muitos anos em Guaratinguetá. Agora, o porquê de eu morar em Silveiras? Muitas pessoas indagam, Valquíria, você saiu de São Paulo, depois de atender, né, tantos pacientes, tantos consultórios em São Paulo, sou professora universitária também, dou aula em faculdade. Atualmente não estou dando aula em faculdade, mas também tenho essa função. E depois de muitos anos em São Paulo, dando palestras, programa na Rádio Mundial, a MFM de São Paulo e Boa Nova de Guarulhos, aí nós resolvemos montar um trabalho aqui no Vale do Paraíba, uma pequena empresa. E aí, montando essa pequena empresa, eu resolvi morar na cidade de Silveiras, porque eu nasci na cidade de Silveiras. E nunca tinha tido oportunidade de morar. Eu só ia passar as férias. Aí eu resolvi comprar dos herdeiros da família a casa de minha mãe. Então, por isso que eu moro hoje na cidade de Silveiras. Só falou da aula na faculdade. Sim. Tem muita gente, mas paga pouco a aula, mas o benefício é grande, né? Muito grande. Além de você ensinar, você dar aos alunos, você pega muitos livros, muitos contatos, de toda coisa, os professores ganham, né? Eu fui professora numa época, nos anos 80, tá? Nos anos 80, na FLU, em São Paulo. Eu dava aula numa classe universitária com 110 alunos. Poxa. Era muita gente. E eu tinha um amor muito grande por esse trabalho, dentro da universidade, dentro da faculdade. Mas, a partir do momento que eu deixei, eu não quis mais retornar à faculdade. Verdade. Então, hoje eu estou... Só se formou onde? Eu me formei em São Paulo, na Paulistana, na Vila Mariana. É uma cidade agitada, né? São Paulo é agitada. São Paulo, eu diria a ti, que é uma cidade maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade hoje muito assim, eu diria que as pessoas estão assim, correndo muito, as pessoas não conversam, não dialogam, as pessoas estão, infelizmente, correndo muitos riscos. Quando eu falo riscos, não só de violência, mas as pessoas estão faltando com respeito, sabe? É o respeito não só nas ruas, no ônibus, no metrô. As pessoas parece que elas não se olham mais, não se encaram. As pessoas têm medo, não conversam, não faz não amizade, tem diálogo. Esse Agora aparelhinho que eu falo do celular, por que eu agora falo? A situação está difícil. Está difícil, porque mesmo nas famílias, as pessoas não dialogam. As pessoas não se olham nos olhos, as pessoas não têm mais aquele relacionamento que havia antes. Pai, filho, marido e mulher. Por que tantos casos de separação? Isso é constatado cientificamente e é por causa do Face. É por causa do celular, é por causa que as pessoas estão completamente assim, elas não se encontram, elas estão num processo assim, de distanciamento muito grande. E esse trabalho eletrônico
que chegou, que é a tecnologia do WhatsApp. Hoje eu converso com a pessoa lá do Japão, vendo ela daqui. É interessante. É importante no sentido de crescimento. Mas você tem que ter uma regra. Tem que ter, principalmente com relação à educação dos filhos. Porque os filhos hoje faltam com respeito aos pais, os filhos não têm mais relacionamento com pai e mãe, ficam o tempo todo ali, não tem aquela regra, aquele limite. Eles não estudam, tudo é em função do celular, e realmente está havendo um desencontro na nossa sociedade. Eu acho também que o poder público, certo, e os governantes, o municipal, o estadual e federal, devia fazer uma campanha, um trabalho na escola. Deveria. Hoje não tem. Hoje que você chegar e explicar o horário certo da rede social, o horário certo do estudo, o horário certo de você conversar com a mãe, o tempo certo. Você tem que usar essa rede social, mas para as informações ou pesquisas. Sim, hoje, em prol do seu bem. Exatamente. E não em função, sabe, de você se desencontrar com pai, mãe, com amigos. Infelizmente, Mauri, as pessoas estão completamente perdidas. Então, eu digo sempre, até nos meus livros, é um momento que você tem que ter uma fé interior, um amor incondicional muito grande, acreditando em você, acreditando no seu Deus interior, para poder vencer tudo isso. Essa violência, isso que ocorre entre as famílias, entre os casais, que é muito sério. E é difícil até você controlar que hoje a mãe está conversando com o filho pela rede social, está cobrando o filho pelo WhatsApp, porque não consegue falar, a menina está baixando. Até você andar na rua de carro, é capaz de atropelar a pessoa, porque ele está vendo ele no meu sinal aberto, no meu sinal fechado. Isso aconteceu comigo com o Luciano. Nós estávamos indo buscar um jornal e tinha uma moça que o sinal abriu e ela passou por lá, eu buzinei, certo? Mas ela estava totalmente desligada, certo? Do carro, do celular. Você vê o risco grande, até os caminhoneiros, usando o celular e dirigindo um caminhão, que é um veículo maravilhoso, enorme, mas que oferece risco. Verdade. Sabe, você dirigindo um carro, um automóvel, dirigindo um caminhão, corre riscos seríssimos de estar ligado num aparelho, que é um aparelho que pode levar a muitos acidentes. O só gravou até homenagem ao Dia dos Pais, né? Sim. Vai ser exibido quando? Eu acredito que na quinta-feira, que aliás é amanhã, né? Horário das 7h30 da noite, às 19h30, a TV Cidade vai transmitir. Amanhã? Amanhã. Amanhã às 19h30. 19h30. Eu vou assistir. Fala para o nosso internado lá para assistir. Certa homenagem que a senhora fez. Não só a homenagem ao Augusto César do Guará, mas também a todos os pais, a todos aqueles que se dedicam à família, porque eu vejo assim, a figura paterna, ela é muito importante em nossas vidas, a figura de um pai é muito importante. Parabéns a você, a todos que são pais, tá? E parabéns. Aliás, o avô é aquele que, eu diria assim, é um pai até melhorado, não é? É um pai que as crianças amam demais, os netos, os filhos. Então, parabéns. Eu fico até feliz ouvindo essas palavras, porque quando meu pai estava vivo, né, Deus terá, o telespectáculo, meu pai foi muito meu parceiro, meu pai e minha mãe. Se por acaso eu tiver escolhido para nascer, eu gostaria que eles fossem. Nessa mesma família. Parabéns. É uma coisa que eu sinto falta. Hoje eu moro sozinho, morava com minha mãe 50 e poucos anos. Hoje eu moro, é uma falta de saudade interna e é difícil. Né? Porque o pai é aquele que eu diria assim, é o condutor de nossas vidas, não é?
É aquele que deve estar presente em todos os momentos, dialogando, conversando, ajudando o filho a crescer, ajudando o filho a enfrentar as dificuldades do mundo. Ser pai não é fácil. É uma tarefa muito difícil, principalmente hoje em dia, que existe aí toda uma questão de desemprego, as pessoas estão passando sérias dificuldades, muitos problemas. Então, hoje, um pai, ele tem que ter realmente uma fé interior e um amor incondicional para poder levar a família dele adiante. E isso aqui só fala tudo esse livro aqui? Falo sobre a figura do pai, a figura da mãe, falo da mãe natureza, a importância de você respeitar a todos, falo da quebra de preconceitos de toda a ordem, a quebra. Você não deve ter preconceitos, aceitar a pessoa como ela é, sabe? Então, isso é muito importante. Deus, né, nas suas frases, né, o Cristo não diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, isso já é uma forma de respeito. Nós temos que ter respeito a todos, independente das diferenças. Eu fico até agradecido pela sua presença aqui, só aceitar o nosso convite. Então, hoje, se a pessoa quiser adquirir um livro desse, o que ela tem que fazer? Esse livro, ele não está em livrarias, mas eu posso combinar contigo o seguinte, eu posso trazer, eu venho a semana que vem para Taubaté, eu posso trazer uns 10 livros, posso deixar à venda aqui com vocês, posso deixar na TV Cidade também, tá? E aí o livro, a venda, ele é R$30, mas se for vendido aqui ou na TV Cidade, eu posso deixar por 20. Ah, bacana. Tá bom? Faz um preço mais acessível. Então, já também devia fazer, pedir à Câmara Municipal para deixar a senhora apresentar lá esse livro e pôr a venda lá. Porque hoje a Câmara Municipal, eles têm esse espaço. Eu libero muito espaço que é para... Quando eu fiz o lançamento do meu livro aqui, eu fiz na Viscondessa de Taubaté, é um espaço que tem ali em frente à difusora, é um espaço que é para trabalhos culturais, eventos, palestras, é um local de escritores, porque livros não são permitidos à venda na Câmara dos Vereadores. Não é permitido. Isso é proibido a venda. Mas bacana. Eu agradeço a senhora. A hora que a senhora quiser vir aqui, muito obrigada. A senhora pode vir, a senhora está aqui, a senhora diz para me ver se não tem alguém no Papo da Tarde que começa às 6 horas. Mas se tiver, eu antecipo. Eu te agradeço essa oportunidade, Amaury, e quero que o seu jornal, e assim como o seu programa, o SOS Vale, sabe, cresça cada vez mais, porque você tem um trabalho voltado a uma população que é uma população grande da cidade e também uma população carente, que precisa muito ser ouvida, ser assistida, porque você falar com o povo, não adianta você ser um comunicador, um escritor, um profissional, se você deixar o povo de lado. Nós só seremos grandes a partir do momento que nós caminhamos com o povo. E esse trabalho seu é um trabalho grandioso. Parabéns. Eu fico contente de saber disso. E o que a gente passa uns apertos aqui, mas é muito saudável. Graças a Deus. Tem alguns internautas aí, como a Maria Javal, que você pede para mandar um abraço aí. Sim, o Amaury. Com o Luciano, ele que controla os nossos internautas. Obrigada, Luciano. É isso aí. Por essa oportunidade. Gostei muito de estar aqui com vocês, Luciano. Muito obrigado. Qual que iria desejar muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo de casa que está nos escutando. É o seguinte, a Maíse Próspero, ela está acompanhando o programa de hoje,
Ela Essa é minha irmã. é a irmã do Amaury, a Maria Próspera. Ela elogiou, né, o seu modo de pensar, ela praticamente ele escreveu maravilhoso. Então, ela praticamente gostou do seu trabalho, Muito obrigada. da sua opinião, elogiou. Entendeu? Obrigada. A mais e próxima. Mandar um abraço também pro Gabriel, né, que está assistindo, né? Gabriel Pão de Queijo? Esse mesmo. Esse aí também tem uma fábrica de pão de queijo aí. Eu tenho aqui na Sabor cidade de de Minas. Taubaté, eu tenho um consultório Ah, junto ao doutor Joaquim Manuel Sanches, é um médico otorrino, ali na rua Souza Alves, pertinho, bem próximo ao fórum. Rua Doutor Souza Alves, o consultório do doutor Joaquim Manuel Sanches, médico otorrino. que bacana. Tem mais aí? Você vai proteger esse aí? Bom, claro, mandar um abraço, né, que é pro Diamarco Luciano, pro Euni Ruiz, o Mário Vasconcelos, o Tomoto Celso, Jaime Franco, Rafael de Faria, Vitor Souza, muita gente, a Clara Salvano, que é do bairro Fonte Imaculada. Ele vai passando, tem muita gente que vai passando, depois a turma chega aí, não, você esqueceu de mim. Você esqueceu de mim. A todo esse pessoal que você está passando, Luciano, nosso grande abraço e que eles tenham muita luz, muita prosperidade, muito equilíbrio nas suas vidas. Que Deus ilumine a todos. Principalmente os pais, né? Sim, sim. Que os pais tenham não só agora, Já domingo, tem. mas que tenham sempre. Porque Dia dos Pais, eu vejo assim, são todos os dias. Todos os dias, assim como os dias das mães, das crianças, são todos os dias. Então, que todos tenham essa bênção de Deus. Graças a Deus. Tem mais, Luciano? Deixa eu ver aqui. O Afonso Neto também está assistindo. E Paula Lopes. Muita gente. Muita gente, esses que estão assistindo. E também tem pessoas que também não estão conseguindo assistir, né? Mas vão assistir depois, que este programa vai estar no YouTube, na íntegra, sem cortes. Sim. Muito bom. Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, voto sempre sucesso nos seus livros, Muito obrigada. no seu programa na TV. Sim. Só traz a luz e paz aqui pra gente. Estarei Tá bom? sempre que vocês necessitarem, estarei aqui Não, com vocês. obrigado. bem Muito cedo. obrigada. Até amanhã e fique com Deus.